Boa noite, amados e queridos irmãos. É com grande alegria que estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé essa noite, para nós começarmos hoje com a oração. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, dono dos céus e da terra, Pai, nós te pedimos essa noite, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua palavra, através de Teus cantos, Senhor. Ó Pai, que aquela pessoa que chegou aqui desanimada, Senhor Deus, possa voltar contente, ó Pai, e animado de ter escutado a Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa cada irmão que está aqui essa noite, ó Pai, que veio aqui essa noite para escutar a Tua palavra, ó Pai, para Te louvar, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, eu te peço, aqueles irmãos que estão na frente desse trabalho. Abençoa o nosso pastor Joel, Senhor Deus, continua dando vigor, saúde e também sabedoria, Senhor Deus, para se dirigir às suas ovelhas, Senhor Deus. Ó Pai, mas já agradeço porque o Teu Senhor tem sido bom, agradeço porque até aqui o Senhor não tem deixado nada faltar, Senhor Deus. Abençoa aqueles também, Pai, que estão desempregados, abre as portas de emprego. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, queremos louvar a Deus no hino 188, o Evangelho. Boa noite, irmãos. Never
225 no amor. 25. Ainda de pé, irmãos, vamos ver essa leitura bíblica de hoje, de Salmos 15. Como sempre, lemos dos ímpios, dos irmãos e dos pais. Quem é o Senhor que habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Porque vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não dizima com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Porque os seus olhos têm desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, porque jura com danos próprios e não se lembrará. O que não empresta o seu dinheiro com injúria, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Gostaria de chamar nosso irmão José Antônio para a gente fazer nossa oração. Vamos nessa oração, gostaria que lembrasse, continuasse orando pelo pastor Maurício, lá em Campinas. O estado dele é gravíssimo, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Vamos continuar orando por ele e pelos demais irmãos da igreja. Sim. E orar pelo Edmundo, ele passou mal, desmaiou no restaurante. Acharam que era um princípio de derrame.
oração, meu genro lá nos Estados Unidos. Graças a Deus, a Priscila é tranquila, ela está resolvendo as coisas que esse colaborar. Mas que Deus dê graça, força e não aconteça coisas piores. Na senhora. Está em casa. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. O salmista diz: quão bom e suave está a união com os irmãos na casa do Senhor. Pai, oremos. Pai, nós te louvamos pela tua grandeza. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, para te louvar, para te agradecer, porque só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e nossa adoração. Nós te agradecemos de coração de estar aqui e ser alimentado pela tua palavra. Pedimos, Senhor nosso Deus, Senhor, vem estar conosco no decorrer desta noite, Pai, os louvores que aqui foram apresentados, seja para a honra e glória do teu nome. Porque tu és grande, tu és tremendo, tu és soberano, tu és o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Pai, nós te agradecemos pela vida do neto do nosso irmão Agenor, Senhor nosso Deus, pela tua recuperação. Pedimos que o Senhor continue abençoando, Pai, que ele venha estar com a saúde recuperada e que ele venha, Senhor, crescendo nos teus santos caminhos. Agradecemos por tudo. Te pedimos também, Senhor nosso Deus, pela saúde do pastor Maurílio, Senhor nosso Deus. Esteja com o teu servo ali naquela enfermidade. O Senhor pode curar. Nós rogamos e pedimos, ó Pai. Por favor, Senhor nosso Deus, cura o pastor teu servo. Ó Deus, pedimos também pelo irmão, Pai, pela saúde dele, que o Senhor vai estar dando saúde, Pai, que ele continua fazendo a tua vontade. Pedimos, Pai, pela tua igreja, pedimos por todos os enfermos que estão na tua igreja, Pai. Que o Senhor venha alcançar cada um conforme a tua vontade. Peço por cada lar aqui, pelo meu lar, pelo meu neto, Pai, o Mateus, que vem estar com ele, dando saúde, toda a minha família. Que o Senhor toque o coração das minhas filhas, Pai, que elas venham ter um encontro pessoal com o Senhor. Pedimos por todos os filhos dos irmãos, pedimos por toda a família aqui representada, Senhor. O Senhor vem estar conosco, abençoando, Pai. Abençoa os missionários no campo, Pai. Vem estar com cada um, suprindo, Pai, as suas necessidades físicas e espiritual. Pai, abençoa o louvor aqui que for apresentado, Pai. Nós pedimos, fique conosco, fala através da tua palavra nos nossos corações, que possamos aprender e aplicar dia a dia a nossa vida. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, eu vou louvar a Deus com o hino, constitui minha alma. A Deus suplica, dando parte do ofertório dessa noite, que a gente foi preparado por dízimos de oferta, quando a gente cantando esse hino, se sinta à vontade. Suplica e não recebe
finalizar, irmãos, dando oportunidade às nossas partes especiais, gostaria de chamar o nosso irmão Pedro. Gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando pela parte de louvor dessa igreja. O irmão Pedro fez um convite para mim estar ensaiando no canto. E o irmão continua orando que em breve nós estaremos aqui, né, irmão Pedro? Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Agora o nome de Deus, se eu pudesse, gostaria até instantemente nós recebemos aqui no Senhor de casa. Agradecimento que aqui eu posso, primeiro na casa de meu Deus, eu tive essa oportunidade de estar para o nome dele, a coisa que eu gosto de fazer, né? Apesar de não ser isso para Deus. Gostaria de convidar a nossa irmã Célia para a parte. Irei louvar, é bem conhecido, é graça, é dor, presta.
passar a palavra agora para o nosso pastor Joel, que vai fazer a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite de 10 motivos que nos levam a não desistir. Dez motivos que nos levam a não desistir. A resistência, acontecem resistências em muitas carreiras profissionais. São militares que às vezes dão baixa, pedem baixa. E muitas vezes são outros profissionais que deixam a carreira, muitas vezes através de concursos difíceis, eles conseguem passar e depois que são aprovados, eles desistem de continuar a carreira para a qual eles um dia sonharam. E é sobre isso que nós vamos pregar nesta noite, mas antes da pregação, a irmã Monalisa pediu a palavra, né? Nós vamos passar a palavra à irmã Monalisa nesse momento. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Bom, meu motivo de vir aqui hoje, acho que todo mundo já sabe, né? Foi aniversário da irmã Rita, né? Essa semana. E a gente só tem a agradecer a Deus, irmã, pela sua vida, né? Pelo seu exemplo, pela sua garra, né? Por tudo que você faz pela nossa igreja. Eu admiro, porque a irmã Rita, ela não para. Eu não sei quantas vezes ela sobe e desce no tempo, vem. Então, assim, eu admiro muito. E o pior é que não tem computador sem possibilidade. Não tem, tá quebrado, né, pastor? Então, eu gostaria de agradecer a Deus, né, primeiramente pela vida da irmã Rita, né, Deus tem cuidado dela de uma maneira especial, né, da sua família. E pela bênção, irmã, que você é aqui na nossa igreja, né, eu queria te convidar aqui na frente, que a igreja, vou entregar uma lembrança em nome da igreja, né. Eu vou pedir para o irmão Genor vir fazer uma oração pela irmã Rita, né. Aqui o presente, espero que você goste. Eu sei que a cor, eu acho que eu acertei, porque eu sei que é a cor que ela gosta, né? Vamos ver se ela vai gostar do presente. Presente é presente. Não importa. Hoje a irmã Ana chegou em casa chorosa. Eu queria te dar mais, mas só posso te dar chorando. Eu falei, mãe, amizade não tem preço. Não vai fazer um cheque, né? Não vai fazer nada e colocar, porque amizade é amizade, né? Não tem valor. É pra ela estar no grupo da sociedade agora, sem desculpas, viu, dona Rita? É, porque o outro, olha, babaram. Desculpa a tremedeira, mas faz parte. Nossa, Ela merece. Você me empresta? Ela merece. olha. Olha lá, ela gosta de ver, a gente já sabe, né? Obrigado, né? Primeiramente a Deus, Ele é digno, né? Tudo que a gente faz é suprir. Por amor a Ele. Amém. E obrigado por esse presente tão maravilhoso. Amém. Nós já fazemos as parabenizações para a irmã Rita durante esses dias. O pastor, como é o nosso poeta mó, fez a poesia. Graças a Deus,
Eu tenho inspiração para um repentista poético. Então, a gente agradece a Deus pela vida da irmã Rita. A gente tem ouvido que ela é meio elétrica, né? Ela era, Parece mais ou menos parece com o meu estado. Nós temos parentes, só estudamos. Eu sou meio ligado no 220, mas graças a Deus, a irmã Rita, ela tem se dedicado ao trabalho da igreja e ela trabalha na manutenção da igreja. No jardim, pintura. Esse dia eu cheguei aí, ela estava fazendo pintura. Eu não estava em casa, chegou com um balde na mão. Olha, graças a Deus. fazer carinho. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a vida da vida. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pelo teu cuidado que tu tens tido para com cada um de nós. Aqui, Senhor, neste momento, nós queremos agradecer a vida da nossa irmã Rita, tua serva, que tem se dedicado, se empenhado para o teu trabalho. E como ela disse, ela tem feito tudo isso por amor a ti. Continue, Senhor Deus, fortalecendo o seu coração, dando saúde à tua serva, Senhor. Sabemos que ela também tem problema de enfermidade, mas que tu estejas, pela tua graça e misericórdia, sustentando-a, fortalecendo-a, abençoando em tudo, ó Pai. Amém. Tudo que ela colocar as mãos para fazer, que tu possa estar com ela, ajudando, fortalecendo, abençoando, dando forças para que ela continue fazendo a tua obra. Amém. Pai Santo, te agradecemos ela também como esposa do pastor Joel, ó Pai, uma adjutora que tem ajudado o teu servo durante todo esse tempo da sua vida. Amém. Pai Santo, fique conosco nesta noite, continue abençoando a vida da tua serva, a vida do pastor Joel, as suas filhas, seus gêmeos e netos, que tu possa, ó Pai, estar conservando todos, ó Pai, com aquela fé que cada um precisa para viver a vida cristã. Fique conosco nesta noite e nós te rogamos pela tua palavra que vai ser anunciada neste momento, em nome de Jesus. Amém. Em nome da igreja. Pode sentar, irmãos. Os irmãos orem para o mês de outubro, a partir do dia 15 em diante, né? O Senhor está lá, expectativa, né? Preparando, providenciando os meios para a gente poder passar um tempo lá com eles, né? Então, os irmãos estejam orando que possamos deixar tudo planejado, organizado, esquematizado nesse período que vamos estar de férias, né? Principalmente pela questão cardiológica, né? Que a médica libera se não tiver tudo em dia. É verdade. 10 motivos que nos levam a não desistir. Com certeza você já cantou algumas vezes aquele hino que diz: quantos que corriam bem, de ti agora longe vão, outros seguem, mas também frios, sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Vem, ó vem, nos inflamar. E eu quero já de imediato apresentar aos irmãos os 10 motivos que nós temos que nos impedem de desistir desta nossa jornada, desta nossa carreira. Primeiro motivo que nos levam a não desistir é porque os nossos olhos estão postos em Cristo. Esse é o primeiro motivo. Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhando
firmemente, ou seja, sem distrair o olhar, olhando fixamente para Ele, o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Por isso não vamos desviar os nossos olhos dele. Suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, da ignomínia, da infâmia, da desonra, e agora ele está assentado à direita do trono de Deus. Então, irmãos, esse é o primeiro motivo que faz com que não desistamos da nossa carreira cristã, porque os nossos olhos estão postos em Cristo. Segundo motivo, quando olhamos ao nosso redor e à distância, constatamos o estado em que se encontra o nosso país e o mundo, a situação decadente, moralmente falando, do povo de Israel, levou o profeta a um estado de depressão e desesperança. Mas ele depois se lembrou de Deus e viu que nem tudo estava perdido. É o que acontece conosco hoje, irmãos, quando olhamos ao nosso redor e vemos o estado em que se encontra a nossa nação, quando olhamos mais distante e vemos países vizinhos e mais distantes, em estado decadente, moralmente falando, espiritualmente falando, a gente é tentado às vezes a ficar deprimido, angustiado e desesperançado, mas nós devemos fazer como o profeta Miqueias. Vamos abrir lá em seu livro, capítulo 7 de Miqueias, versículos 1 a 7. Miqueias 7, de 1 a 7, o profeta diz: ai de mim, pois sou como quem colhe frutos de verão, como os rabiscos da colheita de uva, da vindima. Não há cacho de uvas para comer, e nem figos temporãos que a minha alma deseja. O bom homem pereceu da terra, e não há um que seja justo entre os homens. Todos amam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão como com uma rede. Eles fazem diligentemente o mal com ambas as mãos. Assim exige o príncipe e o juiz, pede por uma recompensa, e o grande homem fala sobre o seu desejo malicioso, e assim eles tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinho, e mais correto e mais afiado do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia dos teus vigias, e visitação agora será a sua perplexidade. Não confiais no amigo, nem colocais confiança no vosso guia. Guarda as portas da tua boca daquele que repousa no teu seio, pois o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra.
Os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Por isso, olharei para o Senhor, olha aqui, e esperarei pelo Deus da minha salvação. O Deus, o meu Deus, me ouvirá. E o estado em que, o ambiente em que estava vivendo o profeta Miqueias, totalmente apodrecido, totalmente degenerado. Ele olhou, ele observou para todos os lados e perto de si, ao redor de si, ninguém fazia o que era correto. As leis estavam sendo desobedecidas, os mandamentos estavam sendo transgredidos, a vida moral do povo chegou a um estado crítico. Ele disse: meu Deus, não resta mais nada para mim, só eu estou aqui conservando, mantendo a minha fidelidade a ti. Mas de repente ele olha para cima e percebe, se lembra de que Deus continuava sendo fiel para com ele. As pessoas haviam traído a sua confiança, haviam abandonado a Deus, mas Deus continuava sendo fiel. Irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje também. Olhamos para todas as direções e vemos que o estado em que o mundo, as pessoas estão vivendo é um estado crítico, deprimente, em todos os sentidos: moral, ético, espiritual. Não nos resta mais nenhuma alternativa, nenhuma esperança, a não ser olharmos para cima, como disse o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É claro que o nosso socorro vem do Senhor. Em terceiro lugar, terceiro motivo que nos leva a não desistir, quando nos lembramos que a função do atalaia na antiguidade era o de estar no seu posto de vigilância, observando atentamente se algum inimigo estava se aproximando. E sabe qual era o instrumento de trabalho do atalaia? Era uma trombeta. Quando ele percebia que os inimigos estavam se aproximando, ele tocava a trombeta para avisar ao povo, a fim de que o povo se protegesse, se refugiasse. Irmãos, a trombeta de Deus está sendo tocada hoje pelos atalaias dele, pelos servos dele, mas muitos estão surdos e não ouçam, e não ouvem, e não escutam o som ou o sonido da trombeta dos atalaias de Deus. E a Bíblia fala que eles serão surpreendidos com a vinda inesperada de Cristo. E quando Cristo vier, não haverá uma segunda oportunidade, uma segunda chance para essas pessoas. Elas serão julgadas pelos seus pecados, pela sua falta de obediência a Deus, virando as costas para Ele. Irmãos, a Igreja de Cristo é esse atalaia. Cada membro dessa igreja é um atalaia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 a 9. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, o profeta, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu trouxer a espada sobre a terra, se
se o povo da terra tomar um homem de suas costas e o estabelecer por seu vigia ou atalaia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Então, quem quer ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso. Seu sangue será sobre ele, mas o seu considerar o aviso livrará a sua alma. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua iniquidade, mas seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Então, tu, filho do homem, te estabeleci vigia ou atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhe avisará a meu respeito. Irmãos, a função de cada crente é o de avisar aqueles que estão ao seu redor. Talvez você tenha uma família que no passado serviu a Deus, mas hoje alguns deles estão nas trevas, no pecado. Conhecem a palavra de Deus, mas estão com os ouvidos fechados para o som da trombeta. Talvez são pessoas que um dia frequentaram a igreja, foram membros da igreja e estão afastados, não estão escutando o som da trombeta. E a palavra de Deus nos é muito clara nesse sentido, de que não haverá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Irmãos, não adianta chegar diante deles e dizer: Senhor, Senhor, eu conheci o teu nome, eu uma vez na vida eu fiz a tua vontade, me dê uma segunda oportunidade, me dê uma segunda chance. E Cristo vai lhes dizer: eu não vos conheço. Quarto motivo que nos leva a não desistir é porque Deus é fiel. E além dele ser fiel, a sua fidelidade não muda e nem deixa de existir, irmãos. A fidelidade de Deus se manifestou quando, por amor, ele decidiu entregar o seu próprio filho. Foi a maior manifestação, maior expressão da fidelidade, do amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. A fidelidade de Deus, meus irmãos e amigos, nos impede que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. E Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá escape e livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, se nós somos o que somos e temos o que temos, se deve à fidelidade de Deus. Não por nós mesmos, porque por nós mesmos não teríamos chegado até aqui, mas por causa da fidelidade de Deus é que nós continuamos de pé. Quinta razão, motivo
que nos levam a não desistir, é porque Deus não pode mentir. Suas promessas são irremovíveis, inalteráveis e fiéis. As promessas de Deus no passado, todas elas se cumpriram de forma literal. Quando Deus chamou Josué para suceder a Moisés, lá no capítulo 21 do seu livro, verso 45, ele leva Josué a se lembrar do que aconteceu no tempo de Moisés, no tempo do passado. E ele fala: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. É como se ele estivesse dizendo para Josué assim: Josué, se eu fui fiel com o seu líder, o seu chefe Moisés, eu serei o mesmo com você, Josué. Eu não vou mudar uma vírgula com você. Continue crendo em mim, continue sendo fiel a mim, e eu vou cumprir com as minhas promessas para com você e para com o povo de Israel. O apóstolo Paulo, em Antioquia, falando ao povo, ele chama o evangelho que nos foi transmitido de o evangelho da promessa. Interessante. Em Atos capítulo 13, verso 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Por que o evangelho ele recebe essa denominação, esse título de evangelho da promessa? Porque Deus sempre se relacionou com os homens através de promessas. Desde o primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 22, é o último capítulo de Apocalipse. Os 66 livros da Bíblia, todos eles estão permeados de promessas, e todas aquelas que, muitas que já se cumpriram com o povo do Velho Testamento, e outras que se cumprirão quando chegar o fim dessa dispensação. As promessas de Deus, meus irmãos e amigos, elas têm conotações teológicas. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, eu vou explicar. As promessas de Deus têm conotações teológicas, visto como o seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha, as promessas de Deus, grandes e preciosas promessas de Deus, contribuem para que nos tornemos co-participantes da natureza divina. Então essas promessas, elas têm conotações teológicas. Quando nós colocamos a nossa fé nessas promessas, elas vão produzir mudanças, como produziram nas vidas de muitos homens de Deus no passado. Mudanças profundas, radicais, como aconteceu com Noé, como aconteceu com Isaac, com Jacó, com Abraão, com os profetas. Irmãos,
se nós colocarmos a nossa confiança, a nossa fé nessas promessas, elas vão nos levar a um estado, a uma vida muito mais equilibrada, vida cristã equilibrada, porque essas promessas são para o nosso bem e para a glória de Deus. Porque nada se compara ao legado que nos foi concedido por Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, há uma relação de adjetivos aqui, irmãos, que marcam, que caracterizam a vida do crente, a vida do Filho de Deus. Ele fala que nós agora, nesse presente momento, nós somos a raça eleita, 2 Pedro 2, 9 e 10, raça eleita, sacerdócio real de Cristo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que privilégio. E ele conclui dizendo: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sabe, aqui eu comparo isso aqui, irmãos, com a ilustração que eu faço. Isso aqui é de uma tribo arredia. Sabe o que é uma tribo arredia? Aquela tribo que ainda não teve contato com a civilização. A cultura deles é uma cultura isolada, ninguém tomou conhecimento, nenhum antropólogo tomou conhecimento. A língua desse grupo é uma língua não traduzida pelos linguistas. Só eles entre si falam essa língua. Eles não usam roupas, vivem como nasceram, estado primitivo. Eles não têm acesso a determinados instrumentos de pesca, nem de lavoura. Mas um dia essa tribo, ela sofre um processo de integração. Chega lá um grupo de antropólogos ou de missionários e fazem um contato com aquele grupo isolado, e aquele grupo de pessoas, depois de fazer o contato com aquela tribo, começa a aprender a sua língua. Depois eles começam a ter acesso às coisas que os civilizados têm, e dentro de alguns anos, aquele grupo agora não vive mais como viviam antes, porque eles passaram a ter acesso, eles passaram a ter identidade, eles passaram a ter o seu RG, o seu CPF, porque são cidadãos como nós somos, tem a mesma importância que nós temos. Perceberam, irmãos? Foi o que aconteceu conosco, quando o apóstolo diz que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Olha, irmãos, vale a pena continuarmos com os nossos olhos voltados para essas promessas gloriosas, para que não desistamos da nossa carreira cristã. Sexto lugar, irmãos, não vamos desistir porque vivíamos nos alimentando das migalhas do mundo. Porém, hoje, participante de um banquete espiritual, ouvi uma entrevista de um
empresário, não sei se alguém aqui se lembra, nem me lembro quando foi isso. Esse empresário foi morador de rua, vivia nas ruas, não tinha onde morar, não tinha onde viver, mas alguém apareceu na vida dele e lhe deu uma oportunidade. E ele saiu da rua e começou a trabalhar, e aquela pessoa que lhe tirou da rua lhe deu a oportunidade para progredir na vida, e ele foi progredindo financeiramente e chegou ao estado, de empresário. Meus irmãos, as promessas de Deus têm esta finalidade. Deus não quer que nós nos alimentemos das migalhas do mundo. Isso aconteceu quando nós vivíamos lá, mas hoje nós somos participantes e Ele quer que nós participemos de um banquete espiritual, porque não somos mais aquele povinho ignorante, desconhecido. Isaías capítulo 55, de 1 a 3. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Há quanta gente desperdiçando seus talentos, suas energias, sua sabedoria, sua inteligência, sua capacidade nas coisas do mundo. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom. Deus tem um banquete preparado para os que o aceitam, para os que creem nele, o que é bom, e vos deleitareis por finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ó, meus irmãos, nós vivíamos assim, mas ao nosso redor há milhares de pessoas que estão vivendo nesse estado de separação de Deus, se alimentando das migalhas do mundo, que não lhe satisfazem, pessoas que não conseguem conciliar o sono, pessoas que, mesmo tendo recursos, perderam o sentido da vida, pessoas que têm bons empregos e boas casas, amigos de sobra, mas quando vão para o seu quarto, para o seu apartamento, eles se sentem sozinhos, como se fossem ou estivessem abandonados. É exatamente, irmãos, o estado daqueles que se separam de Deus, daqueles que vivem se alimentando das migalhas do mundo. Sétima razão, porque não vamos desistir, porque nós estávamos mortos e Cristo nos deu vida. Literalmente falando, morte espiritual. Nós estávamos destinados e sob a condenação de Deus. Mas aí Cristo, que veio e Ele nos deu vida, como nos fala Paulo aos Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos subordinados às determinações, às leis, aos mandamentos criados pelo mundo. E a Bíblia fala que o príncipe deste mundo é Satanás. Mas ele nos fala que Deus em Cristo nos amou
e veio ao nosso encontro e nos tirou desse estado de morte espiritual e nos colocou na posição de filhos de Deus. Antes éramos conhecidos como filhos da ira, mas agora nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E ele completa dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Em oitavo lugar, não vamos desistir, porque antes a nossa esperança era uma esperança frustrada, baseada em pressupostos humanos imediatos, em coisas e prazeres mundanos. Mas agora a nossa esperança, ela se baseia nas promessas divinas, tendo Cristo como a nossa esperança personificada. Quando os amigos de Jó foram visitá-lo, isso está lá no capítulo 8 do livro de Jó, um dos amigos de Jó, chamado Bildade, quando conversava, dialogava com Jó, ele comparou a esperança humana à teia de aranha. Interessante. No capítulo 8 de Jó, versículos 13 a 15, ele fala: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá, a sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa e ela não se manterá, agarrar-se-á a ela e ela não se manterá em pé. Irmãos, nossa esperança não se baseia em pressupostos e promessas humanas. Por isso nós não vamos desistir da nossa fé e dos nossos olhos postos em Cristo. Os mártires do Velho Testamento, eles tinham esta esperança cristã como seu oxigênio, sua água, seu alimento, suas vestes, seu tudo. Cada sangue derramado, cada vida ceifada, era como uma semente que caía no chão e depois germinava, porque muitos, vendo os servos de Deus sendo devorados pelos leões, pelo fogo, pelas espadas dos gladiadores, eles se convertiam e se tornavam candidatos aos mesmos tipos de suplícios. Houve um desses, que era assessor de César, ocupava um cargo privilegiado ao lado do imperador. E um dia ele foi para a Arena, em Roma, tem outro nome, né? Coliseu de Roma, né? Um dia ele foi para o Coliseu assistir os leões devorarem alguns cristãos. Eles tinham os dias marcados, agendados para isso. E esse assessor do imperador estava lá com a sua família assistindo aquele espetáculo. E ele ouvia aqueles cristãos se dirigindo ao meio do Coliseu, da arena, e eles entravam ali cantando, louvando a Deus e reputando como um
E aquele homem ficou tão impressionado, irmãos, e ele ficou tão incomodado, o Espírito de Deus tocando, falando ao seu coração. Chegou o momento em que ele saiu do seu lugar, a esposa e filhos, não sabendo o que estava acontecendo, ele desceu as escadarias em direção à arena, onde estavam os leões, e muito sangue ali derramado, e destroços, pedaços de cadáveres espalhados pelos campos. E ele, em alto e bom som, gritou e falou para aquela multidão: não é possível que esse povo não esteja morrendo por uma causa nobre. Ao invés de amedrontar os outros se candidatam para morrer também por amor a esse Cristo, a esse Deus. Eu também quero ser cristão a partir de hoje. E eles foram levados para o meio da arena, para o centro da arena, e foi também devorado pelos leões. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17, há uma descrição aqui, pequena, sucinta, resumida, do que aconteceu com milhares de cristãos no passado. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo estômago, pelo meio, mortos a fio da espada, foragidos, necessitados, afligidos, maltratados. Onde estava o Deus desses cristãos que não os socorriam? Deus estava no mesmo lugar. E se eles morreram, não foi porque Deus se esqueceu deles ou porque os amava menos, mas porque Ele queria que aqueles testemunhos ficassem registrados nos anais da história, para que a igreja pudesse copiar, imitar o exemplo daqueles heróis da fé, ou mártires da fé. Meus queridos irmãos, não vamos desistir por nada, custe o que custar, vamos pagar o preço que for preciso. Em nono e penúltimo lugar, não vamos desistir, porque tudo nesta vida passa e acaba. Passa a sua beleza, passa a sua mocidade, passa a sua velhice, passa a fama, tudo acaba. Estava vendo programa de uma senhora de mais de 70 anos. Ela decidiu fazer plásticas para parecer uma mulher de 40 anos. Irmãos, o que aconteceu com aquela pessoa foi que ela ficou deformada de tantas plásticas que ela fez. Ela ficou deformada, não era mais a mesma pessoa fisicamente falando. Talvez tenha até que mudar o seu RG, né? As suas fotos. São pessoas insatisfeitas consigo mesmas, que não aceitam as mutações que ocorrem como consequência do pecado. A palavra de Deus nos fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão, não o seu físico, mas as suas forças espirituais. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A melhor reforma, a melhor plástica que nós podemos fazer em nossa vida é a do nosso ser, é a do nosso coração, é a do nosso interior. Por isso há uma recomendação do sábio no seu livro de Provérbios, dizendo: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.
porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. Não adianta a beleza estética, um dia isso vai acabar, um dia a terra vai, como costumo dizer, vai devorar o seu, o meu físico, o nosso físico. Mas se nós nos preparamos o nosso íntimo, o nosso coração, para nos encontrarmos com Deus, nada vai nos poder separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O poder passa, o dinheiro acaba, as terras desaparecem. No final de tudo, o que nos resta é a morte. E Jesus chega a perguntar: o que daria o homem em troca da sua alma? Nada nesta vida é capaz de comprar ou de pagar o preço que Deus pede pela alma humana. Em 10º e último lugar, nós não vamos desistir, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. E ninguém poderá anular ou reverter o que Cristo fez e prometeu para os que creem nele. A nossa esperança é comparada a uma âncora, irmãos. Qual é a função da âncora? É prender o navio para que não seja levado pelas ondas. Estava assistindo um vídeo, e agora nesses países lá do Oriente Médio, eles construíram o maior navio do mundo, o maior cruzeiro do mundo, em forma de uma tartaruga. Esse alguém viu isso? Tem até condomínios dentro desse cruzeiro, até condomínios, até prédios construídos ali dentro. Eu pergunto, irmãos, que adianta ter todas estas coisas e não ter a esperança firmada em seu coração, em seu interior? Por isso que nada vai nos fazer voltar atrás ou retroceder. A nossa fé, a fé que nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus, ela é capaz de nos dar sustentação, de nos dar segurança quando as ondas se levantam contra nós, quando os problemas se avolumam ao nosso redor, quando a doença parece não desaparecer da nossa casa, quando a falta de dinheiro faz com que nós não compremos determinadas coisas. Nada disso vai nos abalar, porque a nossa esperança é comparada a uma âncora que está firmada no céu. Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Eu preguei aqui sobre 7 coisas que Deus não pode fazer, e uma delas é que Deus não pode mentir. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu. Nossa âncora, a âncora da nossa esperança, ela está fincada lá no céu. E não há tempestade, não há tragédia que consiga abalar uma pessoa que tem a sua âncora fincada no céu. A esperança em Cristo Jesus, ela é capaz de nos dar segurança, de nos dar sustentação e de nos dar proteção em meio aos perigos, em meio às tempestades da vida. Portanto, meus queridos irmãos, vamos guardar esses motivos que vão impedir de nos
desistirmos da nossa jornada, da nossa caminhada em direção do céu, em direção da presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 318. Deus me esconde.
ao microfone, nos pedindo oração. Senhor, te agradecemos a Ti por esta hora, Senhor. Amém. Te agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela mensagem que ouvimos. Te agradecemos a Ti, ó Pai, pela nossa grande salvação alcançada em Cristo Jesus. E te agradecemos a Ti pelas bênçãos recebidas, ó Pai, por Ti. Amém. Todas aquelas bênçãos que Tu tem dado a nós neste mundo, ó Pai. A vida, a saúde, o pão de cada dia, a chuva, o sol. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Abençoa esse dia, abençoa a pregação da Tua palavra, espalhada por este mundo, ó Pai. Ó Pai, que hoje possa ver, meu Pai, se for da Tua vontade, sabemos que é da Tua vontade, ó Pai, salvação de almas. Muitas almas, muitos pecadores, através da Tua palavra, venham a conhecer Jesus Cristo como Salvador. Amém. Abençoa a nossa igreja, abençoa os irmãos da nossa igreja, todos que estão reunidos aqui neste momento, ó Pai. Amém. Ó Pai, que a Tua mensagem possa sair nos corações de cada um, ó Pai. Amém. E nós, meu Pai, fazer a Tua vontade. Os enfermos, todos que estão sofrendo no leito da enfermidade. Cura cada um segundo a Tua vontade. Amém. Que pedimos em nome de Jesus, batendo nossos pecados. Amém. Nossa divisa. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.